Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o Bruno Rock falando. Eu estive afastado em alguns meses aí das redes, né, do nosso canal aqui do YouTube, devido a algumas mudanças que eu estava passando por elas aqui de casa e tal, obra, essas coisas, por isso eu tive que ficar afastado um pouco. E assim, depois da vinheta nós vamos estar falando aí sobre um assunto aí, cara, que cansa a gente um pouco, sabe? Que algumas perguntas meio que rotineiras, né? Que eu recebo muito mesmo das pessoas, e eu resolvi gravar esse vídeo justamente para ver se acaba, né, com essas perguntas, com as repetições dessas perguntas, porque cansa a gente um pouco. Então, depois da vinheta, nós estaremos falando sobre tatuagem, ok? Então, até daqui a pouco. Fique com Deus. Olá pessoal, estamos de volta. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E antes a gente tá falando sobre esse assunto aí que enjoa a gente um pouco, né? Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria de fazer uma breve oração. Amém? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por esse dia, agradecemos o Senhor por esse vídeo. Eu agradeço, Senhor, Pai, por todas as vidas, ó Pai, que estão compartilhando, aqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Peço, Senhor Deus, que o Senhor possa falar através de mim, Deus, aquilo que está saindo do Teu coração para abençoar a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, nos dê a graça e a sabedoria para expressar tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Então, galera, eu recebo direto, sabe? Às vezes quando eu vou ministrar na escola, ou às vezes quando eu estou ministrando numa igreja, as pessoas me perguntando muito, fazendo sempre as mesmas perguntas na questão da tatuagem, sabe? Se você entrar no YouTube aí, velho, colocar esse assunto aí, você vai ver um monte de gente gravando um monte de vídeo aí, bacana e tal. E hoje eu não quero ser teológico, eu quero ser um cara mais direto. Eu gostaria de expressar aqui um pouco a minha opinião sobre isso, sobre aquilo que eu tenho pregado por aí, ok? Cara, eu anotei que são 5 perguntas que eu escuto muito. Então, assim, peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência comigo hoje. Estou vindo de uma maratona de palestras e ministrações. A voz está cansada, eu estou um pouco debilitado. A primeira pergunta que eu escuto muito é o seguinte, cara: Bruno, tatuagem é pecado? Segunda, quando você tatuou, você já era convertido? Terceira, crente pode tatuar? Quarta pergunta, se eu fizer uma tatuagem, eu vou para o inferno? E a quinta pergunta, que engloba 2 perguntas em uma: mas você é templo do Espírito Santo e tem tatuagem? Você gostaria que a sua casa fosse pichada? Então por que você tatuou a habitação de Deus? Na verdade são 3 perguntas em uma. São as perguntas que eu mais escuto. E falando sobre isso aqui, cara, sobre a questão da tatuagem é pecado, muitas pessoas usam o texto de Levítico, se não me engano, capítulo 19, versículo 28, se não me engano, falando sobre não farás marcas sobre vós aos mortos, e nenhuma marca alguma fará sobre o seu corpo, e aquela coisa toda. Eu não vou nem entrar nesse quesito por causa do contexto do qual esse texto foi escrito. Aqui a Bíblia não fala sobre tatuagem. Isso não é tatuagem que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que existia um povo que faziam marcas e mutilavam seus corpos em oferendas e a rituais a deuses pagãos. Então, eu não vou nem entrar nesse quesito, porque se eu for entrar na questão do pé da letra do texto e trazer para os nossos dias de hoje, no versículo 27, um versículo anterior a esse, fala que eu não posso cortar o cabelo de forma redonda nem danificar a ponta da minha barba. Então, ou seja, se a gente for levar o pé da letra, eu ainda sou mais crente que muito por aí por causa da minha barba, né, tecnicamente. Mas, cara, sobre a questão do pecado, vou responder todas as perguntas de uma vez só. Na questão de ser pecado ou não, de eu vou pro inferno ou não, se eu posso tatuar ou não, se crente é tatuado ou não, cara, eu penso o seguinte, sabe, velho? O pecado ele nasce na intenção.
A palavra de Deus fala assim que se eu somente olhar para uma mulher, no meu coração eu desejá-la, eu já cometi adultério com ela. Então o pecado ele nasce na intenção, não é a prática em si, mas é sim o fato de eu cogitar a possibilidade de fazer, de praticar, eu já pequei. Então assim, é claro que quando se fala de tatuagem, nós temos que pensar o seguinte: por que você quer tatuar? Qual que é a sua intenção na tatuagem? Aí às vezes pega uma menina aí, a menina quer tatuar aqui, pô, na barriguinha aqui e tal, vou colocar uma cerejinha, uma maçãzinha, e falar, pô, você vai incitar o desejo no seu irmão. Entendeu? Você vai incitar o desejo sexual no irmão, aquela fantasia sexual no cara. Ah não, quero tatuar aqui nas costas, aqui, próximo aqui ao cóccix aqui, né? Ah não, vou tatuar ali, bacana e tal. Pra quê? Ah, velho, vou tatuar um capetão, vou tatuar um monstro, vou tatuar algo sobre mitologia. Cara, pra quê? Entendeu? Então assim, você tem que tomar muito cuidado qual que é a sua intenção de fazer uma tatuagem. Às vezes você quer fazer uma tatuagem só pra você mostrar para as pessoas, ou às vezes você está fazendo uma tatuagem só para, como eu já disse, incitar o desejo em alguém, ou às vezes você está fazendo justamente só por sensualidade mesmo. Ou às vezes você vai fazer por rebeldia, vai fazer escondido da sua mãe, escondido do seu pai. Ou você vai fazer para afrontar a igreja, você vai afrontar o seu pastor, afrontar o seu líder. Cara, depende, não é a tatuagem o pecado. O pecado é o porquê que você está fazendo a tatuagem. Qual que é o desejo do seu coração na tatuagem. Entendeu? Então tipo assim, igual por exemplo, a primeira tatuagem que eu fiz, que foi essa do braço, eu fiz com 21 anos de idade. E eu pedi a minha mãe autorização, eu pedi a minha mãe a bênção dela, ou seja, até esse dia eu só tinha o desejo de fazer a tatuagem, porque era meu sonho ter uma tatuagem que eu achava muito massa. Só que eu só fiz essa tatuagem depois que minha mãe autorizou, entendeu? Então eu fui lá, tatuei e tal, eu até achei que na época assim, por a gente crescer ouvindo que tatuagem é do capeta, que não sei o que lá. Eu achei que quando eu tatuasse, velho, eu ia perder minha salvação, eu ia perder meu relacionamento com Deus, Deus ia deixar de me amar. E não foi isso. Por quê? Porque eu comecei a compreender que eu era um cara de oração, entrava para dentro do quarto para orar, passava tempo com o Senhor. Então quando eu fiz a tatuagem, a minha prática não mudou. Entendeu? A minha prática não mudou. Então se a minha prática não mudou, não é a tatuagem que é o pecado, não é a tatuagem que vai me levar para o inferno. O que vai me levar para o inferno é o fato de eu não querer ter um compromisso, uma responsabilidade com Deus. Tem muitas pessoas que não têm tatuagem, tem muitas pessoas que andam por aí de terno, gravata, ou você anda bem arrumadinho, você é o cara, o politicamente correto, mas você não tem vida com Deus, você é aquela pessoa avarenta, você é aquela pessoa que faz coisas piores do que uma tatuagem. Então isso nós temos que tomar muito cuidado, entendeu? Então isso é muito complicado, às vezes, quando você vai falar sobre esse assunto, porque aí já se torna uma questão preferencial. Às vezes tem a pessoa que ela não gosta da tatuagem porque ela não gosta mesmo, ou às vezes é porque ela gostaria de fazer, mas não tem coragem, ou ela simplesmente não quer desonrar o seu pastor e vai ficar com aquela vontade, então ela vira e fala assim, não, tatuagem é pecado. Mas com qual fundamento você está falando que é pecado? Porque uma coisa que eu aprendi sobre pecado, porque pecado é tudo aquilo que faz separação entre mim e Deus. Então se a minha esposa, eu amar, idolatrar minha esposa mais do que eu amar o Senhor, eu já pequei. Eu fiz dela o meu pecado, eu fiz dela uma idolatria. Se eu amo meu filho mais do que o Senhor, já tornou idolatria para mim, isso também vai se tornar pecado. Sabe, eu tenho que amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu tenho que ter uma vida com Deus acima de uma tatuagem. Não adianta nada você não ter uma tatuagem e você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não tem compromisso com Deus, você não tem compromisso com o seu chamado, você não tem compromisso com aquilo que o Senhor tem para você, tem para sua vida, e você é aquele cara ainda que fica olhando a vida dos outros ainda, tomando conta da vida dos outros, salvação individual. Então nós temos que parar de ficar tomando conta da vida um do outro. É claro, tem algumas coisas que nós temos que vigiar. Onde que eu vou fazer a tatuagem, com quem que eu vou fazer, que desenho que eu vou fazer, em qual parte do meu corpo essa tatuagem vai estar e o porquê que eu estou fazendo, ok? Então assim, Bruno, tatuagem é pecado? Não, tatuagem não é pecado, entendeu? Tatuagem não é o pecado é o porquê que você a faz, é porquê que você está fazendo a tatuagem, é a sua intenção no fazer a tatuagem.
E é claro, você precisa da bênção do seu pai, você precisa da bênção da sua mãe, porque senão a tatuagem se torna pecado, não porque é uma tatuagem, mas porque foi desobediência. Você desobedeceu sua mãe, você desobedeceu seu pai, sabe? Você precisa também entender qual a área de trabalho que você vai entrar para levantar, para fazer a sua vida. Então tudo isso conta. Às vezes seu ministério, às vezes Deus quer te levar para um país aí, onde que nesse país lá eles não podem, eles não gostam de pessoas tatuadas, então você tem que tomar cuidado com isso. Então, por isso que você precisa, cara, ter uma vida com Deus. Você precisa, antes de ter uma tatuagem, antes de ter qualquer coisa na sua vida, você precisa ter uma vida com Deus. Para você ouvir a voz do Espírito Santo, para saber se você faz aquilo ali ou se você não faz aquilo ali. Entendeu? Então assim, as pessoas às vezes me perguntam assim, então você fez tatuagem, então para alcançar pessoas, então quer dizer então que para mim alcançar uma prostituta, eu tenho que me vestir como uma prostituta. Não é assim que funciona. Essa é uma pergunta idiota que a gente escuta muito, a gente ouve muito isso aí. Se você quer ganhar uma prostituta para Jesus, você não precisa vestir como uma prostituta, você não precisa estar com as vestes de uma, você só precisa aceitá-la e amá-la acima do pecado dela. Não julgar, não condenar, não menosprezar ela porque ela é uma prostituta, mas amá-la porque Cristo ama. Então se Jesus amou, eu também vou amar. Então é isso que você tem que entender. Agora, Bruno, você já teve alguma experiência com pessoas através das suas tatuagens? Sim. E eu fui ministrar numa igreja em Esmeralda, onde que eu estava pregando e tal, e quando acabou a pregação, uma mulher chegou para minha esposa e pediu para tirar uma foto comigo, uma senhora. E minha esposa autorizou e falou comigo e tal. E eu aceitei tirar essa foto com essa senhora, porque é uma coisa meio atípico, né? Uma senhora de idade e tal. E quando ela tirou a foto comigo, ela começou a chorar, sabe? Porque a igreja onde ela frequentava, os irmãos da igreja, os líderes, as pessoas religiosas, estavam falando assim que o filho dela, porque o filho dela, se eu não me engano, ele queria fazer uma tatuagem, ele tinha feito uma tatuagem, que ele iria para o inferno, que ele perdeu a salvação dele por causa daquilo. E ela ficou muito emocionada, por quê? Porque naquele culto Deus fez algo sobrenatural, e ela falou assim, olha, hoje Deus falou comigo, Deus me mostrou que é possível sim ele usar um homem tatuado para que a glória de Deus seja manifesta no meio do povo. Então eu estou tirando essa foto porque eu quero mostrar para as pessoas que existem homens de Deus que têm tatuagem e que são às vezes mais homens de Deus do que muitos aí que falam por aí. E aquilo marcou minha vida. Marcou minha vida porque olha para você ver como pequeno é a situação. E a mulher estava perdendo o filho dela por causa de crítica. Tipo assim, as pessoas estavam simplesmente, cara, acabando com a fé dela na salvação do filho por causa de uma tatuagem. A pessoa é tão religiosa que ela quer se colocar quase na altura de Deus para falar assim, não, Deus usa, Deus faz, tudo mediante aquilo que eu acredito. Cara, deixa eu falar para vocês uma coisa. Você acha que Deus precisa da sua opinião para Ele usar quem Ele quer? Você acha que Deus precisa da tua opinião para Ele salvar quem Ele quer? Você acha que Deus precisa da tua opinião para Ele manifestar o poder dele sobre a vida de alguém? Você acha que Deus quer você dando pitaco no que Ele pode fazer melhor do que você vai fazer um dia? Que você é incapaz de fazer o que Deus pode fazer. Então Deus não pediu sua opinião. Se Deus quer me usar e eu sou tatuado, não é da sua conta. Deus quis me usar porque Ele tem um propósito sobre mim. Então nós temos que parar com essas manias de ficar querendo dar pitaco, querendo ensinar Deus a trabalhar, querendo ensinar Deus a ser Deus. E Ele não precisa da sua ajuda. Ele é autossuficiente. Ele é Deus. Deus Ele usa quem quer, na hora que quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quiser, sendo tatuado ou não. Por isso que eu falo, nós temos que ter vida no altar, vida com Deus. Porque se eu tenho vida com Deus, eu não paro o tempo. Eu não fico perdendo tempo tomando conta da vida dos meus irmãos. Porque pode reparar, só critica quem não faz nada. Só critica quem está à toa para observar o que o outro está fazendo. E ele mesmo não faz nada para mudar. Então, irmão, em nome de Jesus, amém? Que você possa converter seu coração. Tá ok? E para você que fica fazendo essas perguntas sobre tatuagem, eu tenho uma coisa para te falar, sabe? Eu tô meio cansado de ter que ficar respondendo essas perguntas.
E eu falo muito para os jovens e para as pessoas que me procuram o seguinte: eu fico vendo um monte de gente querendo respaldo para pecar, não só na tatuagem, mas questão de música secular, questão de festa, balada, disso, daquilo, daquilo outro. Ah não, mas eu acho que não tem nada a ver. Ah Bruno, eu posso fazer sim, eu só não posso me contaminar. Bruno, eu posso beber, mas eu só não posso me embriagar. Irmão, deixa eu falar só uma coisa. Por que ao invés de você ficar procurando respaldo para pecado, para errar, você não pergunta assim: ó Bruno, quanto tempo que você acha que eu tenho que orar? Quanto tempo que você acha que eu tenho que jejuar? Quanto tempo que você acha que eu tenho que servir o Senhor? Quanto tempo que você acha que eu devo passar meus dias assim em adoração profunda e íntima com Deus? Ninguém tem essas dúvidas. Mas dúvida para pecado todo mundo tem. Todo mundo quer. Todo mundo quer achar na Bíblia uma palavra que vai dar respaldo para ela fazer as coisas o que ela tem desejado fazer. Então é aí que eu falo para você: você está em pecado já aí, irmão. Só de você já estar procurando respaldo para pecar, você já está pecando, irmão. Entendeu? Então conserta a sua vida, cara. Toma posição diante de Deus. Ao invés de você ficar preocupado em quantas tatuagens você vai fazer, procure quanto tempo que você está passando com o Senhor. Porque se você está passando tempo suficiente com Deus, Ele mesmo, o próprio Espírito, vai testificar o teu espírito se você tem que fazer uma tatuagem ou não. Entendeu? O próprio Espírito Santo vai falar para você se ele agrada de você fazer uma tatuagem ou não. Entendeu? Então procura, cara, manter uma intimidade com Deus. Entra pro teu quarto, tranca a tua porta, vai orar, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai buscar o Senhor a tempo e fora de tempo, para que no tempo aceitável, no tempo que for necessário para te usar, Ele vai te usar de forma sobrenatural. Depois as outras coisas são acrescentadas na nossa vida. Ah, se depois você quiser fazer uma tatuagem, o Espírito Santo de Deus não falar nada para você não fazer, beleza, cara, tatua até sua fuça. Mas antes de fazer qualquer coisa, tenha uma vida com Deus, tenha uma vida no altar, busque o Senhor, cara, em todo tempo. Amém? E para você que fica fazendo pergunta para mim: ah, mas nós somos o templo do Espírito Santo, e você está rabiscando o templo, você está pichando a casa de Deus, e parará, irmão, deixa eu falar só uma coisa. Primeiro, por que nós só somos templos do Espírito Santo quando o assunto é tatuagem? Mentira, inveja, lascívia, prostituição, fofoca, avareza. Isso também é pecado, isso também suja e mancha o templo do Espírito. Não é só tatuagem não agora. Se eu sou templo do Espírito Santo e você está falando que eu estou pichando a minha casa, deixa eu te perguntar: qual que é a cor da tua casa? Olha para as casas dos teus vizinhos, são todas da mesma cor. Se a minha casa, se a habitação de Deus, que sou eu, ela é grafitada, não é da tua conta não, irmão. Você não vai na casa do seu vizinho e pergunta: velho, por que você pintou sua casa de marrom? Ah, por que você pintou de rosa? Você não pergunta. Então por que você tem que ficar tomando conta da nossa vida? Então, irmão, se você é desses que toma conta da vida dos outros, você vai queimar no inferno, cara. Porque se você tá à toa para conseguir tomar conta da vida dos outros, significa que você não tem tempo para orar. Você não está tendo tempo para buscar o Senhor. Porque se você tivesse tempo para buscar o Senhor, você não estaria preocupado com o que o irmão tem no corpo ou não. Você só estaria preocupado de uma coisa: será que eu tenho sido luz para aquelas pessoas que estão à minha volta? Será que quando as pessoas olham para mim, elas veem Cristo? Será que quando a pessoa está olhando para mim, a minha vida aponta o reino de Deus? Será que quando uma pessoa olha para mim, ela enxerga o próprio Espírito de Deus habitando em mim? É isso que importa. Amém? Ai, Bruno, você é muito rude. Não, eu não sou rude, velho. Ah, tá bom, eu posso ser um pouquinho. Mas é verdade. Nós precisamos de verdades. Verdade liberta. Então que em nome de Jesus, você que está me assistindo, se você é desses aqui que gosta de fazer essas perguntinhas, coloca a sua vida diante do Senhor. Mantenha um relacionamento com Deus. E Deus vai fazer uma grande obra através de você. Mas primeiro Ele precisa fazer em você. Amém? E para a gente estar fechando aqui esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês algo sobre Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu estava na porta da casa da minha mãe, cara, e quem conhece minha mãe sabe que chegar na casa da minha mãe, lá e bater no portão, lá, sangue de Jesus, é um desespero. É um desespero total, porque eles quase não atendem o portão. Você pode quebrar lá que eles não atendem. Teve um dia que eu cheguei lá, eu bati muito forte assim, porque eu já sabia como é que era. E minha irmã veio, a Giovana, e ela virou e falou assim do lado de dentro do portão: quem é? Eu falei assim: sou eu, Giovana.
E ela então falou, é você, Bruno, é você. E abriu o portão e eu entrei. E Deus falou comigo em Apocalipse 3:20. Porque muitos de nós usam esse versículo para ganhar, para falar para desviado, para falar para não crente. Não, Deus está à porta do seu coração. Se você ouvir ele bater. E Deus falou comigo que não era para não crente. Não era para... Que isso é para mim e para você que acha que é crente. Que esse texto é para mim e para você. Por quê? Porque minha irmã só abriu o portão porque ela reconheceu a minha voz. E ela só reconheceu a minha voz porque ela tem intimidade comigo de irmão. Então quando eu falei sou eu, ela reconheceu a minha voz porque ela tem intimidade comigo, ela convive comigo. E Deus está falando para nós que muitas pessoas não têm aberto seus corações a Ele porque não tem intimidade suficiente para reconhecer quando Ele está batendo na porta do nosso coração. Talvez você que está aí, está me ouvindo, você paga de super crente e Deus está batendo na porta do teu coração para transformar a tua história e você não consegue ouvir porque você não tem intimidade para reconhecer a voz de Deus. E isso é um perigo. E isso é um perigo. Por isso nós estamos aí vendo uma época aí de muitos crentes. Cada dia que passa os crentes estão mais ignorantes, cheio de manias, cheio de misticismo, cheio disso, cheio daquilo, mas cada dia que passa tem menos de Jesus neles. Então, irmão, esse texto é para você. Será que você está passando tempo suficiente em intimidade com Deus para quando Ele está batendo na porta do teu coração, você está sabendo reconhecer a voz dEle? Será que quando Ele está falando assim, sou eu, você está assim, Jesus, é você, então entra? Será? Ou você está naquela, eu quem? Eu quem? Quem está chamando? Fala teu nome. E Ele, sou eu, sou eu. Então nós como cristãos, nós temos que tomar muito cuidado com essa verdade. Ao entrarmos ao nosso quarto, nós não tenhamos pressa de sair da presença do Senhor, mas que nós tenhamos fé na busca incessante pelo Espírito, para que nós possamos ouvir a sua voz, falar ao nosso coração, dizendo, eis que estou, ei filho, eu estou à porta do seu coração, abra para mim entrar, e nós venhamos abrir o nosso coração, porque aí sim Ele vai fazer uma grande obra na minha vida, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Porque o que nós mais temos visto por aí são crentes que acham que são, quando na verdade não são. Então que Deus possa trazer essa revelação ao seu coração. Que a mesma revelação que Deus trouxe para mim dessa palavra, que Ele está à porta e Ele está batendo, e se eu ouvir a voz dEle, reconhecer a voz dEle, e eu abrir, Ele vai entrar, vai cear comigo e eu com Ele. Então que Deus possa falar ao seu coração e que você seja uma pessoa melhor a partir de agora. Que você pare de ficar preocupado com essas coisas, tatuagem, isso, aquilo, outro, e que você comece a ter uma vida com Deus, porque se você tem uma vida com Deus, tatuagem depois, não importa, cara. As pessoas, mas Bruno, você tem tatuagem? Cara, eu só lembro que eu tenho tatuagem quando vocês comentam, quando vocês falam. Porque hoje a presença de Deus para mim, hoje não, né? Ela sempre foi mais importante que uma tatuagem. Então eu falo para você que se eu não tivesse a tatuagem hoje, a minha vida seria a mesma com o Senhor. E é isso que eu quero que você entenda. A sua vida não pode ser diferente só porque você fez uma tatuagem ou não. A sua vida ela tem que ser a mesma. Ela tem que ser reta, ela tem que ser íntegra diante do Senhor. Nós somos falhos, nós erramos, nós caímos, mas que isso seja apenas acidente na nossa caminhada, mas que nós possamos nos levantar como homens e mulheres valentes, que não estão preocupados em tomar conta da vida dos outros. Nós estamos preocupados em tomar conta da nossa vida, da nossa salvação, e deixar com que Cristo mova em nós, para que através de nós o Senhor realize uma grande obra sobre a face da terra. Deus Ele quer realizar uma obra em você, para que depois, através de você, Ele realize uma obra dentro da sua família, dentro do seu bairro, dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, e assim vai. Então, meu irmão, fique firme, se posicione diante de Deus, tenha uma vida de intimidade com o Senhor, e o mais Ele fará. Amém? Espero que esse vídeo possa abençoar a sua vida. Peço a você que se inscreva. Se você quer entrar em contato com a gente, tá aí a nossa rede social aí também. Se você quer trocar uma ideia, se você quer convidar a gente para estar ministrando na sua igreja, na sua escola, no seu evento, no velório, o que for, cara, a gente vai. Desde que o Senhor desde que Jesus seja pregado, desde que o Evangelho seja compartilhado, desde que vidas sejam salvas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por esse dia, por esse vídeo. Acredito, Pai, que o Senhor vai esclarecer muitas coisas aos nossos irmãos e que o Senhor vai despertar muitos nossos irmãos, ó Pai, a viver uma vida plena com o Senhor. Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que através desse simples vídeo, ó Pai, dessa simples palavra, os meus irmãos sejam despertados para aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos a todos que estão nos assistindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, que Deus abençoe vocês. Vamos estar tentando voltar firme aí com os vídeos, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo e se inscreva nesse canal para você estar recebendo cada vez mais conteúdos aí para edificar a sua vida. Marque o sininho aí também aí para você receber a notificação quando chegar vídeo novo, tá ok? E que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua história, sua família, sua casa. Amém? Deus abençoe. Forte abraço. Até mais, se Deus quiser. Fui.